Oi, pessoal. Já é 3 e 5, né? Acredito que a gente já pode dar início, tá certo? A gente já vai dar início aqui à nossa sala de conversas. E antes de iniciar, vou ressaltar mais uma vez que se vocês quiserem acrescentar algo, se vocês quiserem expressar a opinião de vocês, vocês podem se sentir à vontade para tirar dúvidas, tá bom? A gente realmente está aqui para ajudar vocês rumo ao meio do Enem, tá certo? Então a gente realmente está aqui para ajudar vocês. E para ajudar vocês, a gente também precisa da ajuda de vocês para dizer os motivos onde vocês estão de maiores dificuldades na argumentação do Enem, tá certo? Mas, Aladina, pode passar aí o slide, por favor? Show, galera. Eu queria dar início de uma frase que eu lembro que eu estava bem assim, chateado no tempo que eu estava pré-vestibular, lá em 2018, tudo mais, querendo fazer o Enem, não sabia para onde ir. Aí eu lembro que eu vi no Instagram essa frase, eu não sei quem foi que escreveu, mas é hora de lembrar do porquê você começou. A gente está em um período de quarentena, né? Todo mundo distante, ser distante de seus amigos, da escola, né, do seu cursinho e tudo mais. Mas mesmo assim, é hora de lembrar por que você começou, né? Realmente aí você continuar na perseverança de realmente vai dar certo. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é hora realmente de você lembrar do que você começou, é hora de você continuar, tá certo? Os seus estudos, você realmente continuar firme e forte. E a gente está aqui para ajudar vocês. O ProExacto é realmente esse intuito de auxiliar vocês. A gente realmente quer ver a força da escola pública dentro da universidade, tá certo? Então a gente está aqui para auxiliar. Vocês podem ligar o microfone se vocês quiserem expressar melhor onde vocês têm maior dificuldade, tá certo? Porque por chat às vezes a gente não entende muito bem a dúvida. Então se vocês quiserem em qualquer momento falar, vocês podem estar avisando pelo chat, a gente realmente dá o cabimento para você falar, tá certo? Pode sentir bem à vontade, tá bom? Mas agora ainda pode passar aí o slide de novo, por favor. Show. E nesse momento, né, sem mais delongas, a gente vai iniciar o nosso momento aqui e vocês vão perceber que vocês vão ganhar o seu corretor de uma vez por todas. Você estão na redação do Enem. A redação do Enem, ela não quer escolher os melhores escritores do Brasil. Se você pensa isso, é um pensamento realmente errôneo. Ela não quer escolher os melhores escritores do Brasil. Mas ela quer uma galera muito boa do ensino médio aí, que chega e consegue argumentar em defesa do seu ponto de vista. É isso que o Enem quer de você. Ela não quer escolher os melhores escritores do Brasil, tá certo? Não é esse o objetivo. Mas ela quer que você consiga argumentar de uma forma incrível em defesa da sua tese, em defesa do seu posicionamento, em defesa do seu princípio, tá bom? É isso que ela pede de você. Então, para isso, eu falando aqui sozinho, né? Só eu não conseguiria trazer esse conteúdo de uma forma tão boa como se eu estivesse trazendo um grupo aí comigo de professores do ProExacta. Eu trouxe a Ariadna, caso vocês já devem ter visto ela, alguns aqui devem ser alunos dela, tá bom? E além da Ariadna, eu trouxe aí um quarteto que tá chegando aí no ProExacta, possivelmente, quem sabe, eles sejam os próximos professores da turma de vocês, né? Tô chegando agora, firme e forte, garanto que é um grupo de elite, realmente, vocês podem tirar aí qualquer dúvida se vocês tiverem redação, a gente vai realmente tentar ajudar vocês, tá bom? Então a gente vai iniciar, nós já vamos dar início aqui, sejam bem-vindos mais uma vez, tá bom? Boa tarde, e eu deixo a deixa aí pro Assis, para ele já estar dando início a uma das nossas competências do Enem, tá certo? Primeiramente, gente, boa tarde. Só para vocês se situarem com a minha voz, meu nome é Francisco de Assis, mas todo mundo me chama de Chico. Então, vamos lá, né? Eu considero a competência 2 do Enem uma das mais fáceis de você perder ponto, pelo fato da complexidade que ela tem. Porque ela tem o equilíbrio entre o conteúdo e a estrutura. Tá, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Entendimento da proposta da redação e aplicação dos conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o assunto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Tá, a gente lê isso, fica aqui. Mas vamos lá, pode passar para mim, por favor, Yasmin. Tá. Vamos lá. Compreender a proposta de redação. A gente sabe que o tema do Enem é um tema relevante socialmente, que geralmente a gente vai poder fazer um link com os direitos humanos, sempre vai ter aquela palavrinha problematizadora, então vamos lá. Para exemplificar isso, eu trouxe o tema do Enem de 2013, que são os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Era um tema bem em evidência na época, então muita gente pensou, nossa, vamos falar aqui de lei seca, pronto, veio 1000. Mas o que aconteceu? Muita gente fez um texto muito expositivo, falando sobre o que era a lei seca, quando foi criada, ou o que fazer para ser aplicada. O que não era bem isso o que a proposta pedia. Porque se a gente ler, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E como a gente faz para saber
como identificar o que a gente deve falar. Então, eu fiz aqui um exemplinho. Tipo, assunto. O assunto desse tema é lei seca. Objeto de estudo. O objeto de estudo é onde a gente vai aplicar a nossa argumentação. Então, nesse tema, ele queria saber os efeitos da implantação. Está sendo bom? Está sendo ruim? Os efeitos são positivos, negativos? Está sendo indiferente? Então, a gente teria que argumentar em cima disso. E a delimitação no Brasil, né, geralmente o tema do Enem é sempre coisas relacionadas ao Brasil. E pode passar para mim, por favor, Ariadne? Repertório sociocultural. No repertório sociocultural, a gente tem que aplicar o conceito de diversas áreas do conhecimento. E daí vai do seu conhecimento de mundo. Então, alusão histórica, citação, a gente pode falar de uma obra de arte, de cinema, de série, do que você sentir seguro para falar sobre aquele tema. Mas essa é a questão, tem que estar relacionado, porque você não pode simplesmente jogar lá uma citação, por exemplo, e não linkar com o tema da redação. E para o repertório sociocultural, eu trouxe esse exemplo aqui. Foi o tema de 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E eu trouxe como exemplo uma alusão histórica. Na Grécia Antiga, uma sociedade patriarcal, as mulheres não tinham direitos jurídicos, não recebiam educação formal, eram proibidas de aparecer em público sozinhas, sendo confinadas em suas próprias casas e um aposento particular. Vamos lá, essa alusão histórica, a gente tem que basear o nosso argumento para defender através dessa alusão histórica. A gente trouxe a alusão, e em cima disso a gente pode fazer uma comparação com, por exemplo, a situação da mulher atualmente, porque o tema diz que está persistindo. Então a gente vai falar, antigamente a mulher não tinha os direitos, a gente vai argumentar em cima disso. E como outro exemplo de repertório, eu trouxe um documentário da Malala, que a Malala é uma ativista paquistanesa que luta pelo direito das mulheres a estudar em seu país. Ela ficou conhecida após ter sido vítima de um atentado a tiros por ter iniciado protestos contra o fechamento de escolas para meninas na área onde ela morava. Então, gente, a gente poderia também ter citado a história dela, a gente poderia ter linkado tipo, o papel da mulher atualmente. Mesmo a gente falando da sociedade brasileira, a gente poderia fazer um comparativo do Paquistão com o Brasil. Como é que está a situação da mulher que defende os direitos aqui no Brasil? Porque, por exemplo, a Malala ela sofreu um atentado porque ela tentou defender esses direitos. Aqui no Brasil, como teria sido com as mulheres, entendeu? Então, o repertório sociocultural é você trazer o seu conhecimento de mundo, de várias áreas, pode ser geografia, biologia, como eu falei, e você tem que linkar com o seu tema, com o seu objeto de estudo. Pode passar, por favor, Ariadne. Vamos lá, o texto dissertativo argumentativo. Essa é aquela parte que eu falei que era o equilíbrio entre conteúdo e estrutura. Porque, além da gente ter que fazer, a gente tem que entender o tema e apresentar o repertório dentro do texto dissertativo argumentativo. E como a gente faz isso? O texto dissertativo ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente vai apresentar a nossa tese, que é basicamente o pensamento que a gente tem, a nossa frase que a gente vai defender usando os argumentos. Por exemplo, a tese, a nossa ideia central. E a partir disso, a gente vai apresentar argumentos para defender a nossa tese. Então, no desenvolvimento, né? Que a gente pode apresentar dados, pesquisas e fatos comprováveis, citações e depoimentos, e alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, é muito importante que vocês entendam essa estrutura. A gente fazer introdução, o desenvolvimento para os argumentos, e a conclusão, a gente vai apresentar a nossa proposta de intervenção. Porque é importante que a nossa tese, a nossa ideia central, a gente tenha que convencer o leitor a respeito da nossa tese, do nosso ponto de vista. Então, isso é muito importante, que a gente definir a nossa tese e conseguir defender. Pode passar, Ariadne, por favor. Tá, eu trouxe o exemplo de como o corretor vai corrigir, né, a sua competência através da pontuação. Eu coloquei aqui nível 0, 0 pontos, mas a competência 2, ela é a única que você não pode zerar. Porque se tecnicamente você zera a redação. Porque seria uma fuga ao tema e ou não atendimento à estrutura dissertativa e argumentativa. Por exemplo, o tema é desafios para enfrentamento à fome no Brasil. Tu vai chegar na redação e escreve uma narrativa de uma vez que tu comeu, sei lá, miojo e não gostou. Isso é fugar o tema. Isso tu não está atendendo à estrutura do texto, que é dissertativo e argumentativo. Então tem que ter cuidado com fazer narração e coisas desse tipo. Fora Pode passar, por favor. Oi?
Fora que também se você fizer um texto só expositivo, ele não vai ser argumentativo, ele vai ser só dissertativo, então também entra aí. Exatamente. A gente tem cuidado, que a gente não. Foi o que aconteceu em 2013. Muita gente falou da lei seca, explicou o que era quando foi criada, mas não falou os aspectos, os efeitos, que acabou não argumentando, só expondo. Ó, nível 1, 40 pontos. Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra o domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes do outro tipo textual. Ou seja, que o corretor vai entender o quê? Que você abordou de forma superficial o tema, que você meio que não conhece o tema, um desconhecimento. Aí ele vai entender que você não soube interpretar o texto, que você não tinha um conhecimento para conseguir desenvolver. Então aí o tangenciamento que te daria 40 pontos. Pode passar, por favor. Nível 2, 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio suficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Gente, agora é uma dica aqui que eu dou a vocês. Não copiem nada dos trechos motivadores, dos textos. Porque a partir do momento que você copia qualquer parte do texto, o máximo que você já vai conseguir na sua competência 2 é 80 pontos. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E além disso, ele fala da estrutura, que a pessoa, sei lá, ela fez um parágrafo só, fez 2, não desenvolveu, desenvolveu a introdução, desenvolvimento e conclusão. Faltou uma parte dessa estrutura. Isso que o corretor vai entender. Pode passar, por favor. Nível 3, 120 pontos. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É porque, tipo assim, e se a gente não souber nada sobre o tema? Tipo, aí ter pelo menos uma ideia do que se trata. Como é que a gente faz, tipo, pra enrolar eles? Era isso que eu ia falar, desculpa, eu esqueci. Isso quer dizer que eu não posso usar alguma coisa que está no texto? Não, gente, vocês podem usar, os dados estão ali para abrir a mente de vocês, mas vocês podem usar sim. A questão vocês têm que escrever com a palavra de vocês. Tanto que ele está a questão, o grifado é cópia, então vocês têm que ter cuidado com isso. Mas vocês podem usar sim os dados que apresentam lá nos seus motivadores, mas vocês têm que argumentar, vocês não podem ficar presos a isso, entendeu? Vocês não podem ficar presos ao texto motivador. Então, vocês podem se usar os dados, mas sempre lembrando de escrever com as palavras de vocês, desenvolvendo e argumentando com as palavras de vocês. Aqui, deu certo? Tá. Nível 3, 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Aqui nesses 120 pontos, gente, ele vai entender a tua argumentação óbvio e previsível de senso comum, por exemplo. Mas ele vai entender que tu tem um conhecimento da estrutura, mas não desenvolve com propriedade. Por exemplo, o teu texto aqui ele vai ter mais informação que argumento. Vamos supor que num parágrafo do desenvolvimento, tu argumentou muito bem, mas no outro tu deixou mais expositivo. Então, isso aqui, acho que eu te daria os 120 pontos. Pode passar, por favor? Nível 4, 160 pontos. Aqui, desenvolve o tema por meio da argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Tá, Chico, mas esse daqui parece que era para ser 200, não? Então, a questão. Aqui, o aluno, ele segue uma linha de raciocínio do texto dissertativo e argumentativo, ele coloca tese, argumentação e solução. Mas aqui, o que ele perdeu os 40 pontos foi o quê? O repertório sociocultural. Não é muito produtivo. Que é o que vai diferenciar isso daqui para o nível 5. E se tu apresentar um repertório sociocultural positivo, tu vai fechar os 200. Pode passar, por favor? Aqui, 200. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente com base no repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Então, é aqui. A tua argumentação é consistente, tu apresenta o repertório, que pode ter sido mais de um. Pode explicar melhor o que é repertório sociocultural? Repertório sociocultural é o conhecimento de mundo que tu vai trazer para a tua redação. O conhecimento de outras áreas, por exemplo, da geografia, da biologia, e tu vai linkar com o teu tema. Deu certo? Tipo, tanto pode trazer filme, série, citações, alusões históricas, isso vai ser o seu repertório sociocultural, que tu vai linkar com o teu tema, que tu pode, como é que eu posso dizer? Sustentar a tua argumentação
é apresentando aquele fato histórico, aquele repertório. Pronto, beleza, é isso, né? E só comentando uma coisa, né? Geralmente a gente, dentro da redação e tudo mais, a gente costuma trocar a questão do argumento com o repertório. Certo, o repertório é muito legal, Sim. é muito interessante você ter um repertório assim muito amplo, né? É tanto que vocês viram que a competência pede isso, mas o repertório não é argumentação, tá certo? Exatamente. Você precisa trazer um repertório, o repertório ele serve para ser um reforço à sua tese, à sua opinião. Ou seja, o repertório serve somente para um reforço, tá bom? Não é o argumento de prática, de fato, certo? Porque a partir do momento que você lança o repertório, aí você analisa ele, aí sim, aí é um argumento legal. Tá bom? É tanto que a Camila falou antes que não é uma redação meramente expositiva, né? Somente você lançar vários fatos, vários dados e deixar por isso, né? É um texto dissertativo argumentativo. É necessária a sua argumentação, tá bom? Então, prestem atenção nesse quesito, porque é realmente algo que acontece muito, tá bom? É muito inclusive na introdução, né? Eu até indico para vocês iniciarem uma redação, vocês perguntarem qual o princípio que você está partindo, qual o seu posicionamento, porque a resposta dessas perguntas vai ser a sua tese, tá bom? E às vezes as pessoas confundem o repertório, um fato, com a sua tese. Não funciona bem assim, tá bom? A sua opinião é muito diferente de um fato, de algo que já está acontecendo, tá certo? Então, tome muito cuidado com isso. Aí, partindo dessa segunda competência, tá bom? Primeiro a gente tá vendo essas competências, galera, porque realmente o Enem preza essas competências. Porque do que adianta você ser o melhor na gramática, sendo que você não consegue trazer uma boa argumentação. Aí o Enem, por meio dessas incompetências, ele traz um equilíbrio. Mas como vocês viram nessa competência, preza muito para a questão de repertórios, né? Você ter repertórios. Então a gente separou o momento para a gente trazer uns repertórios para vocês, tá bom? E a gente, por meio desse momento, nós vamos trazer repertórios que vocês podem utilizar em diversos temas, tá bom? Então, eu trago aí, deixo a Júlia falar melhor com isso com vocês, tá bom? Então, boa tarde, gente. Meu nome é Júlia. Eu vou começar aqui os repertórios com algumas alusões históricas. E antes de começar, eu queria dizer que lá no Instagram do Presacta já tem algumas alusões históricas que vocês podem utilizar. E eu trouxe aqui outras diferentes. Então, assim, depois daqui, vão lá e dar uma olhada que também vai enriquecer muito o repertório de vocês. Eu comecei aqui com a crise de 29. Eu não vou me ater muito a esse texto, eu botei só para dar uma ideia, mas eu acho que vocês já sabem bem o que é, né? Então, assim, para falar de crise de 29, eu queria voltar um pouquinho e para a gente entender o que estava acontecendo. Período pós Primeira Guerra Mundial, né? Os países na Europa estavam com a economia enfraquecida e os Estados Unidos conseguiu crescer economicamente por causa disso. Ele adotou um sistema de produção fordista que era baseado na superprodução para baratear os produtos. E ele começou a exportar esses produtos para os países da Europa e isso deu um grande crescimento econômico para eles. Tem até todo aquele negócio do estilo de vida americano, né? Todas aquelas propagandas. E aí a gente tem um grande consumismo, o capitalismo está assim no auge dele nesse momento e com o crescimento da economia. Só que aí o que os Estados Unidos não previu era que a Europa ia conseguir se recuperar economicamente. Então, a partir dessa recuperação, os Estados Unidos, que estavam com aquele sistema já baseado na superprodução, eles tinham muitos estoques. Então, quando ele viu que a Europa não estava precisando mais tanto assim dele, acabou tendo uma crise, porque eles tinham um produto, mas eles não tinham para quem vender, então eles estavam com esse problema. E essa crise lá nos Estados Unidos, ela afetou não só ela afetou aqui no Brasil também, a gente pode trazer essa parte para cá. Foi nesse momento que teve aquele episódio que o governo comprou toneladas de café para queimar, porque foi uma forma que o governo viu de movimentar a economia, né? Comprando esse café, mas ele não tinha o que fazer com tanto café assim, então ele queimou. Então, trazendo aqui para o Brasil, tem essa parte. E outra coisa é que, na crise de 29, né, as pessoas começaram, a taxa de desemprego aumentou muito. Por que a taxa de desemprego aumentou? Porque as indústrias elas estavam se vendo na beira da falência e elas não precisavam mais dessas pessoas, essas pessoas só estavam trazendo prejuízo econômico para essas empresas. Então, o desemprego, ele é também uma parte que está muito presente atualmente, né, nesse cenário que a gente está vivendo agora mesmo aqui no Brasil,
porque devido à quarentena, as pessoas não estão mais saindo para restaurantes, então não tem mais essa procura tão grande, e esses locais estão com esse problema econômico, acabam demitindo as pessoas para não perder ainda mais, né? Assim, então, essa questão do desemprego está ligada tanto na crise de 29 quanto no cenário atual que a gente está vivendo. E essa questão da saúde mental também, devido a essa grande coisa econômica, né? Teve também a queda da bolsa, então um dia a gente estava aqui, eu estava rica, e no outro dia eu estou, assim, passando fome, sabe? Eu não tenho mais dinheiro nenhum, então as pessoas tiveram muitos problemas de saúde mental. A taxa de suicídio foi muito grande nessa época, se vocês forem atrás, tem muitas pesquisas sobre isso. E, assim, essa saúde mental também está sendo um problema agora, né, porque as pessoas têm muitos casos de crise de ansiedade e tudo, então dá para linkar essas duas coisas. E, gente, crise de 29 é isso: desemprego, saúde mental, economia, consumismo, capitalismo. Aliás, se você quiser passar aí, por favor. Pronto, agora eu peguei a crise do feudalismo. Gente, os feudos, eles eram pedaços de terra, né, que tinham um rei e tinham o povo, né, e assim, era uma sociedade estamental. E o que é essa sociedade estamental, né? É uma sociedade em que nós temos o rei, temos a pessoa que governa, e é uma coisa muito hereditária, né? Se você é filho de rei, você vai ser um rei futuramente, mas se você nascer como um povo, você vai continuar povo, você não tem muito essa distribuição, você não tem muito como ascender socialmente. Então, temos muitos problemas de desigualdades sociais, e também temos esse problema de desigualdade social aqui no Brasil, né? Eu acho que todo mundo é muito familiar com aquela foto que tem no livro de geografia de todo mundo, que a gente tem uma imagem de uma favela e do lado a gente tem um prédio de luxo. Então, desigualdade social, feudalismo aqui. E a gente também tem outro ponto, que é o crescimento demográfico. Os feudos, eles não eram ilimitados, certo? Eles eram um pedaço de terra. Então, assim, as pessoas... chegou um tempo que estava tendo um crescimento muito grande e o feudo não estava mais aguentando. Então, as pessoas começaram a sair. E as pessoas saíram desses feudos e elas foram morar irregularmente, porque não tinham um planejamento, certo? E as pessoas foram morar aos redores das cidades e elas foram morar, assim, em aglomerados e sem estrutura. Então, a gente teve um problema muito grande de saúde pública, que foi... Peraí, gente, que eu esqueci só a questão do saneamento. Pronto, a questão do saneamento. Não tínhamos saneamento naquele tempo. E assim, a gente não tem saneamento aqui no Brasil, século XXI, imagina, na Europa, né? Naquele século. Então, assim, temos esse problema. E aí, esse problema de saneamento, o que é que saneamento traz? O saneamento é gerado no meio da rua, né? E isso traz muitas doenças. E nós tivemos o principal problema lá, que foi a peste negra, que era transmitida pelos ratos. Justamente por causa de toda essa sujeira, a gente tinha isso. E aqui no Brasil, a gente também teve um episódio parecido, que foi perto da revolta da vacina, que, assim, a gente estava com esse mesmo problema de infraestrutura, né? A gente não tinha saneamento. E estava tendo muitas doenças. Então, uma ideia que tiveram foi de reurbanizar e sanear a cidade. Só que, para isso, eles precisaram fazer obras públicas, alargamento das cidades. E aí eles começaram a desalojar as camadas mais pobres que moravam na cidade, e essas camadas tiveram que se mudar e foram principalmente para os morros. Foram até nesse momento que nós temos o surgimento, assim, das favelas, né? Então, esses dois pontos aí, e mais outro ponto que não tem muito a ver com essas outras coisas, mas foi as cruzadas. As cruzadas foram outro ponto nessa parte do feudalismo. E as cruzadas eram expedições realizadas pela nossa querida Igreja Católica, que eles queriam invadir e tomar a terra que era considerada a Terra Santa, certo? Só que essa Terra Santa, ela não é ainda, né, considerada Terra Santa só por uma religião, certo? Então, a religião que já estava lá, as pessoas que já estavam lá, elas sofreram muito porque a Igreja Católica queria chegar lá, invadir, e a Igreja Católica estava assim, olha, eu considero essa Terra Santa, você também, mas para você não importa, porque só o que importa é a minha, certo? Então, a gente tem esse problema de intolerância religiosa, e a gente pode trazer aqui para o Brasil, a gente tem muito esse problema aqui também,
principalmente ligado às religiões de matriz africana, certo? Então, crise do feudalismo, crescimento demográfico, essas coisas todas aí. Não pode passar. Pronto. Agora eu vim para a Era Vargas. A Era Vargas já é aqui no Brasil, né? Então a gente não precisa nem fazer muito esse link e ficar indo e voltando. Mas, assim, a Era Vargas, a gente teve um grande ponto de publicidade, que foi a DIP. A DIP... peraí. É obrigatório ter alusões históricas ou é outro jeito de fazer uma redação? Não, a alusão histórica é só um tipo de repertório sociocultural que você pode utilizar. Você pode utilizar citação, você pode usar alusão, você pode usar música. Tanto fatos geográficos, assim, o repertório que você tiver, você pode utilizar. Não é obrigatório a alusão histórica, tá? E, assim, a publicidade, né, temos o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele teve, assim, um fato muito marcante, né? Ele foi responsável por todas as partes de propaganda e publicidade, né, aqui do Brasil, tanto a propaganda nacional, interna e externamente, como nessas questões de turismo, nas questões também de obras, foi muito incentivado a criação de obras brasileiras, certo? Então, publicidade aí na Era Vargas. Temos também o voto feminino foi permitido na Era Vargas, não foi completo, não eram todas as mulheres que podiam votar, mas já foi, uma boa parte, já foi um grande passo aí, né, para o voto feminino aqui no Brasil. A gente teve também um grande desenvolvimento industrial. Vargas conseguiu um empréstimo. Eu não lembro se foi pelos Estados Unidos, mas ele conseguiu. E aí começou a criação de várias indústrias por aqui, certo? E tem uma pessoa que comentou aqui, há um instante. Se eu não lembrar de nenhum exemplo para usar como repertório, tem problema não colocar? Assim, foi aquele ponto que o Francisco falou, né? Se você não colocar um repertório... Francisco, se você quiser falar, viu? Assim, você conhece mais do que eu, então... Ui, sim, um momento. A questão é a seguinte, porque o que a gente pede do repertório é para que vocês consigam linkar com as... como é que eu posso dizer? O repertório ele é um reforço para a argumentação de vocês. Porque o corretor vai pensar, nossa, então tu escreveu lá teu argumento e tal, mas tu baseou nesse repertório. Calma aí, deixa eu ver como é que eu posso explicar. Não tem problema vocês não terem, mas a questão é, vocês vão conseguir linkar com alguma coisa, entendeu? Deixa eu falar uma coisa rapidinho, Francisco. Pode falar. Tipo, é muito importante a gente entender que a gente pode usar qualquer coisa de repertório, entendeu? Tipo, tem muita gente que gostava de alusão histórica, que gostava de citação. Eu nunca gostei dessa parte, entendeu? A parte que eu vou falar pra vocês é de filmes e séries. Então, tipo, repertório é uma coisa que você pode tirar de qualquer lugar. O mais importante é você ter uma ideia de argumento, um ponto de vista, e você procurar maneiras de defender esse ponto de vista, entendeu? Você pode basear isso... Obviamente não em qualquer coisa no sentido de, minha mãe uma vez disse, mas no sentido de que você pode usar uma série, um livro, qualquer coisa do seu dia a dia, entendeu? Eu acho isso fundamental para você entender que tudo pode ser usado de repertório. É isso mesmo. Essa é a questão do Enem, gente. Ele sempre vai trazer temas de debate social que vocês vão conseguir linkar com alguma coisa, porque vocês têm um conhecimento de mundo muito grande, gente. Todo dia vocês estão aí na internet, então todos os dias vocês estão sendo bombardeados com informação, mas a questão é que a gente tem que tentar filtrar. Vocês, a partir de agora, tentem, nossa, como eu poderia abordar isso no Enem? Acabei de assistir essa série, acabei de assistir esse filme. Como é que eu poderia, que tipo de tema eu poderia argumentar isso? Então, acho que é uma dica para vocês. Então, gente, assim, alusões históricas, né? Tem gente que prefere citações, tem gente que prefere música, tem gente que prefere séries. Eu acho que as alusões históricas você tem uma maior liberdade, assim, de escrita, certo? Porque você entendendo do assunto, você pode desenvolver da sua forma. Você não precisa decorar, certo? Uma parte. Mas, assim, cuidado com alusões históricas em questão de datas. Se você não sabe a data, não coloca, não arrisca. Porque você pode perder ponto por isso, certo? E só para concluir aqui a Era Vargas, a gente também tem os direitos trabalhistas. Na Era Vargas, a gente teve a criação do salário mínimo, da carteira de trabalho. A gente teve também a estipulação de 8 horas diárias, se eu não me engano. E assim, gente, direitos trabalhistas já perfeito.
E aí é isso, gente, que eu tenho para falar de vocês de alusões históricas. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Gente, se não tiver data, perde ponto, perde não. Se você falar assim, né, Julinho? Se você falar como Do momento histórico em que estava ocorrendo. Não é obrigatório você botar Tipo, data. na Grécia Antiga, então não precisa uma data específica. Na verdade, é melhor não botar data do que arriscar botar alguma Exatamente, porque tu pode esquecer. Pois é. Tá errado, né? Pois é, gente, como eu estava falando para vocês, você pode usar qualquer coisa na sua redação. Tipo, você tentando basear isso e linkar isso no seu argumento, você realmente pode usar qualquer tipo de repertório. Um exemplo disso, eu vou falar de séries de filmes, mas é só que, tipo, na minha redação do ano passado, era sobre a democratização do cinema, né? Uma semana antes tinha saído uma notícia que ia ser aberto um cinema no Shopping Eusébio, e eu coloquei isso na minha redação. E é uma coisa super, entre aspas, banal. Você pensa, meu Deus, tem gente botando alusão histórica, tem gente botando citação de filósofo. E eu falei do cinema que abriu no Eusébio, entendeu? Então é só para vocês verem que, tipo, você realmente pode usar qualquer tipo de repertório. O importante é você conseguir linkar isso com um tema para você basear o seu ponto de vista, sabe? Mas enfim, voltando ao ponto. Séries e filmes. Eu tentei trazer algumas séries que eu achava que a maioria teria visto, certo? A primeira que eu escolhi foi Sex Education, que fala sobre educação sexual entre os jovens, mas a série também aborda outros temas, como o uso de drogas, preconceitos, a homofobia, padrões sociais, etc. Certo? Um exemplo que você pode usar da série na sua redação, por exemplo, se estiver falando sobre educação sexual, é que lá teve um surto de clamídia, que é um ST, e os alunos entraram em pânico e eles, isolaram a menina que estava com clamídia, pensando que era transmitido por via aérea. Então você pode linkar isso com a carência de educação sexual entre os jovens brasileiros, certo? Ou no mundo, se não for delimitado no Brasil. Pode passar para mim, por favor. Aí, assim, o Luquinhas pediu para eu também ficar responsável por trazer coisas da Constituição, porque eu falei para ele que nas minhas redações eu não me sentia muito confortável para usar nem a alusão histórica, nem usar, por exemplo, citação. Então, eu trabalhava muito com a Constituição, com a Declaração dos Direitos Humanos e com coisas do meu dia a dia, certo? Então, é exatamente isso que eu tentei trazer para vocês. Eu trouxe para vocês 2 artigos relacionados a isso. O artigo 16 da Constituição fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 226 fala que o planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais. E vale a pena ressaltar que a lei das diretrizes de base da educação podem ser usados na introdução, mas você coloca eles onde você achar mais fácil de você linkar o ponto que você vai falar, entendeu? Por exemplo, tipo, eu vou falar no meu segundo parágrafo que tem uma lei no país que fala que a educação é direito do Estado, certo? Então eu posso encaixar isso em qualquer um dos parágrafos. Normalmente eu botaria no primeiro e no segundo, porque é mais fácil de alocar, na minha opinião. Mas enfim, certo? Mas enfim, e a lei de diretrizes da base da educação nacional, você não precisa colocar exatamente como está, de jeito nenhum. Por exemplo, esse artigo 225, ou 205, eu botei ele exatamente como ele está na Constituição, certo? Mas eu ia falar isso para vocês. Se vocês botarem que a educação é dever do Estado e da família, pronto, entendeu? Em qualquer redação utilizada que fale de educação, você pode usar esse exemplo para poder basear o seu argumento. Mas, por exemplo, eu tentei voltar esse artigo. Pode passar para mim, por favor? Na questão da educação sexual. Aí, o que você poderia falar dele? Tipo, no artigo 205, ele é mais voltado para a educação geral de matérias, certo? Mas ele também fala que é responsabilidade para garantir a formação plena do indivíduo. E você pode argumentar que as questões sexuais fazem parte da plenitude do indivíduo, fazem parte do ser, entendeu? Então, é uma coisa que você poderia linkar a um tema de educação sexual. E o artigo de baixo, se eu não me engano, é o 206? Não, 226. Enfim, você pode... 226, obrigada. Você pode linkar que contraceptivos e a reprodução se encaixam em temas da educação sexual. Ou seja, para eu fazer um planejamento familiar, que tem na Constituição, que é direito de todos os homens, mulheres e casais, você precisa ter uma base de educação sexual. Então, os dois você poderia linkar
a esse tema. Então, são coisas completamente diferentes. Uma coisa você tirou de uma série e a outra coisa você tirou da Constituição, mas você pode usar as duas em um bem comum, falando da educação sexual e como isso é um tabu, por exemplo, no Brasil, certo? Passa para mim, por favor. Certo. Eu também trouxe Avatar, que é uma animação de ficção científica, que é uma metáfora para tratar dos problemas ambientais, certo? Principalmente da exploração. E o Wall-E, que é um desenho animado, eu acho que todo mundo já assistiu os dois, né? Que os seres humanos entulham a terra de lixo, acabam completamente com o meio ambiente, de um jeito que nenhuma árvore e nenhum ser vivo consegue sobreviver e vão morar no espaço. Passa para mim, por favor. E sobre isso eu trouxe o artigo 255, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que é que você pode linkar disso? Você vai botar um repertório, se for uma redação de meio ambiente, etc. Você bota um repertório dizendo que tal filme tem tal cena que representa esse cenário do recorte, por exemplo, os problemas ambientais, e na nossa Constituição ela responsabiliza o Estado para nos oferecer um ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, você já pode linkar isso com sua conclusão. Desculpa, gente, se for, então. Me corrigiram ele falando que é o artigo 225. Se for rapidinho, daqui para o final da reunião eu corrijo. Mas, enfim, você poder falar que linkar esses dois artigos, você já vai poder linkar isso com sua conclusão, certo? Então, uma coisa que é muito importante na sua redação é você fazer esse link entre todas as informações que você vai botar para o corretor poder ver que você está realmente defendendo um ponto de vista e está voltando seus argumentos para ele. E na conclusão você já poderia falar o quê? Se a responsabilidade é do Estado, o Estado poderia estar fazendo tal coisa, certo? Então eu trouxe esse artigo e esses exemplos para você fazer esse link. Pode passar para mim, por favor? Obrigada. Aí eu também trouxe Mulher Maravilha, que foi a primeira super-heroína a ganhar um longa, um filme no cinema de longa duração. E depois dela vieram outros, como Capitã Marvel, mas os super-heróis ainda têm uma predominância de filmes com homens sendo protagonista. É só vocês pensarem nos filmes da Marvel e da DC que vocês vão chegar a essa conclusão. E quando esse filme lançou, né, foi um grande sucesso e trouxe essa questão de que uma quebra de paradigma desse tradição de homem sendo protagonista como herói. E Valente é um desenho animado também da Disney, e ele traz uma princesa que quebra as tradições de uma era medieval e ela quer praticar esportes, ela quer tomar conta da própria vida, ela não aceita o casamento arranjado. Pode passar para mim, por favor. Para linkar com esse tema, eu trouxe o artigo 5, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse artigo eu trouxe para você fazer o link com esses filmes, de que o quê? Passa para mim, por favor. De que o quê? O foco na igualdade de gênero, ele continua crescendo, principalmente nos últimos anos, foi ganhando foco por questões como que os homens ainda recebem, em certos trabalhos, na verdade, na maioria deles, um salário maior. Por que é que quando eu vou escolher uma pessoa para tal cargo, eu escolho um homem e não uma mulher? Então, se fosse uma redação com enfoque na igualdade de gênero, você poderia trazer como exemplo tantos filmes, como basear a sua argumentação nesse artigo. Todos são iguais perante a lei, então por que é que tem esse tipo de diferenciação entre os gêneros? E eu trouxe um exemplozinho aí também, porque esse tópico também ganhou nos últimos anos um grande destaque na área da ciência, porque tivemos algumas descobertas científicas feitas por mulheres, entre elas a de Kate, que no ano passado ela registrou a primeira imagem de um buraco negro, primeira imagem da vida de buraco negro, então foi um feito muito importante que deu mais luz para esse tema. E é isso, gente. Pode passar. Eu tenho uma dúvida. Diz no parágrafo do texto. Aí a nossa apresenta. Tipo assim, ó, o corretor ele tem preferência de algum dado,
Exemplo, eu boto um filme do que uma Constituição, um artigo da Constituição, né? Ele vai me Sim. dar mais notas ou menos pontos, né? Não, o que o corretor tem que fazer, ele tem que ver no que se você está usando alguma coisa para basear o seu argumento. Se você vai usar uma Constituição, se você vai usar uma série, filme, o importante é você conseguir linkar isso com o tema, entendeu? Ele não é tipo, de jeito nenhum para ele fazer nenhuma diferenciação pelo tipo de argumento que você está usando, tipo de repertório. Certo? Pronto. Gente, eu vou aqui de trazer citações para vocês. E a primeira foi essa daqui. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Jean-Paul Sartre. Só para antenar vocês, o Jean-Paul Sartre ele é um filósofo francês contemporâneo. E vamos lá. Como eu posso citar isso? A ideia central dessa frase. O que ele quer dizer? Que se a violência, na forma como ela se manifesta, é sempre uma derrota, houve o diálogo entre as duas partes falhou. Se chegou à violência, a razão falhou, o diálogo falhou. Então é isso que ele quis dizer. E como a gente pode abordar isso? Essa frase, tipo, o que eu gosto nessa frase é como ela pode abordar temas gerais no sentido de violência. A gente pode estar falando de violência física, a gente pode estar falando de violência psicológica, verbal, a gente pode estar falando contra o meio ambiente, porque, como ele diz, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então, os exemplos temos, por exemplo, eu trouxe discriminação, que entra racismo, homofobia, trouxe violência nos estados, por exemplo, que é um tema que muita gente já considerou, no bullying, que entraria na violência verbal, negligência, abandono, inclusive, acho que a gente seria legal a gente usar essa citação, e violência constitucional, violência doméstica, exatamente. Violência institucional, que diz respeito ao governo, de omissão. Então, quando vocês leiam o tema e pensem, mas, Francisco, eu não consigo lembrar da citação, tipo, sei o que ele quis dizer, mas não consigo lembrar diretamente. Então, como é que eu posso fazer? Você pode fazer uma paráfrase. Então, nessa frase, a gente poderia falar, por exemplo, o filósofo francês Jean-Paul Sartre acreditava que a violência, independentemente de como ela se manifestava, é sempre uma derrota. Você não fez uma citação direta, porque, eu não lembrei a frase, mas eu sabia que ela queria dizer isso. Esse era o sentido. Então, essa paráfrase dá certo. Se vocês não lembrarem da frase certa, vocês podem fazer essa paráfrase. Pode passar, por favor? Eu tenho essa daqui. A sociedade precisa parar de fazer as coisas para os jovens e fazê-las com os jovens. Adam Fletcher. O Adam Fletcher, gente, ele é um educador americano e ele fundou o projeto Free Child, que é uma fundação que tem como principal... Deixa eu só ler aqui uma delas. Temos exemplos de desempenho das mulheres chefes do governo. Sim. Pode, com certeza. Ele fundou uma organização voltada para a prática de engajamento e participação juvenil. Atualmente, o que a gente vê a força do jovem na internet, nos movimentos. Então, por isso eu trouxe essa citação. A gente pode estar citando educação, a gente pode estar citando os meios de educação atualmente que são usados nas escolas, que às vezes é ultrapassado. Então, a gente poderia ter pode ser uma conversa com os jovens para a gente poder ver. A gente precisa que os jovens atuem. Tanto que eu coloquei papel do jovem no século XXI, como a gente poderia ter como exemplo dessa citação. Participação política, né, como que eu falei, que a gente vê os jovens aí na internet, o jovem opinando, os jovens atualmente têm nossa maior participação com a tecnologia. Deixa eu ver se é isso. Que por terem voz nas mídias sociais, é isso mesmo, gente. Então, vamos para a próxima, por favor. Essa daqui, ela pode parecer meio pesada de começo, mas a vida sem ciência é uma espécie de morte. Sócrates. Essa daqui ela é bem específica, porque eu queria trazer ela pelo momento atual que a gente vive. Que a gente está vivendo um negacionismo científico. A gente está tendo que cientistas explicar que a Terra não é plana, por exemplo. Eu acho que a gente pode abordar na educação, na política, na alienação, pelo fato de que de muita gente está se usando contra a ciência e tomando a ciência como
como é que eu posso dizer? Não estão tomando a ciência como verdade, mas como achismo. Eles estão em achismo contra a ciência. Então, o momento que a gente está vivendo agora, seria muito pertinente a gente usar essa citação. A vida sem ciência é uma espécie de morte, que é o que Sócrates queria dizer. Então, como a gente pode abordar? A gente pode abordar fake news também com isso, dizendo que como está sendo, por exemplo, agora que a gente está vivendo desse remédio, né, da cloroquina e tal, que cientista diz que alguns estão dizendo que pelo lado político que funciona, mas já teve testes que falaram que realmente não funciona. Então essa é a questão que eu acho que a gente poderia abordar, que é o negacionismo científico atualmente. Negacionismo das fake news, exatamente, Thiago. Exatamente. Pode passar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo, sim. Eu também. Pronto. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês, se puderem falar, abrir o áudio para falar, é melhor para mim, que como eu estou passando os slides, aí eu não vou conseguir estar lendo o chat, certo? Ou então, se algum professor puder fazer o favor de ler as perguntas, também agradeço. Certo. Pronto. Eu vou falar para vocês a respeito de mais um repertório, né, sociocultural que vocês podem estar utilizando na redação do Enem, e são a questão das músicas. Aí, para começar, antes de começar a dizer as músicas propriamente, né, eu queria dar umas dicas para vocês, que, por exemplo, para você colocar os seus exemplos de músicas na sua redação, primeiro, você pode fazer de 3 formas. Na verdade, pode fazer de várias formas, mas eu vou apresentar 3 formas principais que você pode estar trazendo músicas para o seu texto. A primeira forma é você citar o nome da música e logo em seguida colocar a explicação. Porque dessa forma você vai estar evidenciando a pertinência dessa música para o tema. E a segunda forma é você colocar uma parte da letra da música que você considera que seja mais importante para aquele tema. Tipo, uma parte da letra de uma música que fale sobre um determinado assunto, que em um determinado trecho ela aborda sobre o tema que está sendo questionado lá na redação. Você pode utilizar também dessa forma. E a terceira forma de você apresentar músicas na sua redação é você citar o sentido da música para você como uma reflexão pessoal. Por exemplo, claro que você deve atentar para o fato de que você não pode estar usando a primeira pessoa na redação, né? Mas você pode, a partir da música, você pode fazer uma reflexão acerca daquela letra e trazer aquela reflexão sobre o assunto para dentro da sua discussão. Porque daí vai mostrar para o seu corretor a pertinência daquela letra como sendo relevante para levantar aquela discussão. E outra coisa, não se limitem apenas aos exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Até porque, dependendo da reflexão, qualquer letra de música assim, pode estar trazendo uma reflexão que vocês podem estar utilizando na redação de vocês. E eu vou estar trazendo 3 exemplos de músicas principais, né? Só que também eu ia sugerir para que vocês pesquisassem mais exemplos, não só de músicas, mas também de filmes, séries. E em cada coisa que vocês forem vendo assim, no seu cotidiano, vocês irem tirando proveito daquilo que vocês poderiam estar utilizando como repertório. Certo? Pronto. Agora, começando com as músicas. A primeira música que eu coloquei aqui para vocês foi sobre o hino nacional brasileiro. Por que eu coloquei o hino nacional? Porque, além de ser algo criativo, você pode estar utilizando a letra do hino nacional para fazer recortes sociais sobre diversos temas que podem ser trazidos no Enem. Por exemplo, aquele trecho que fala sobre gigante pela própria natureza, para abordar questões ambientais, questões sobre impactos ambientais dentro do contexto nacional, né? Até mesmo leis e tal. Aí também tem aquele outro trecho que fala: se o penhor da ceguldade conseguimos conquistar com um braço forte.
que representa a luta por direitos de uma forma geral, né? A questão da igualdade, das manifestações populares, que sempre é algo muito bem-vindo, assim, para você utilizar na sua redação. E outra coisa interessante de você utilizar no hino nacional é que você pode estar fazendo um paralelo com a própria Constituição. Por exemplo, você pode recortar trechos do hino nacional e se você conhece alguma lei da Constituição, como foi até apresentado, né, anteriormente, na parte das séries, você pode estar fazendo essa relação, né? Certo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aliás, não, o Isaac, ele tá com uma dúvida que é a seguinte: como vou colocar esses tipos de músicas na redação? Essa é a dúvida dele. O hino nacional brasileiro ou no geral, Isaac? No geral. Pronto, no geral, né? Você pode, as músicas, assim como qualquer outro repertório sociocultural, você pode estar trazendo tanto na introdução, né? Geralmente o repertório sociocultural ele se usa muito, né, na introdução, mas também você pode estar trazendo nos próprios argumentos. Por exemplo, você começou a desenvolver a sua redação, na introdução você não utilizou, vamos supor que você não tenha utilizado nenhum repertório sociocultural, mas você destacou bem a sua tese lá na introdução. Aí, quando você for para o desenvolvimento, você pode retomar aquilo que estava sendo dito anteriormente e por exemplo, você coloca... Você tenta utilizar os conectivos, né, para que não seja colocado de forma aleatória e citar. Por exemplo, podemos fazer um recorte em relação a tal problema com a própria letra do hino nacional brasileiro, onde nós podemos ver a seguinte questão sendo abordada. Aí você coloca o trecho da música, por exemplo, ou você cita o nome da música lá no trecho, assim como eu expliquei no início, né? Citar o nome, citar a letra da música, fazer uma reflexão sobre a letra da música dentro do seu argumento, fazendo recorte com a sua tese. Deu para entender mais ou menos? Ou tem mais alguma dúvida? Ou deu para esclarecer? Eu tenho uma dúvida, deixa eu te perguntar. Tipo, tu disse que é pra gente colocar o nome da música e seguir o trecho, né? Mas, tipo, a gente coloca o nome, 2 pontos, aí segue o trecho, ou coloca entre aspas, parênteses, sei lá. Depende da forma como você... Na verdade, pronto, você nem precisa, se você não souber o nome da música, por exemplo, não necessariamente você precisa colocar o nome dela, mas se for algum trecho muito conhecido, ou você souber o nome do autor, por exemplo, você coloca o nome do autor, aí 2 pontos, você coloca o trecho. Mas você também pode colocar o trecho entre aspas, tanto o nome da música, pronto, se você souber os dois e for colocar o nome da música, você poderia colocar tudo entre aspas, de acordo com a música tal. Aí você colocava 2 pontos e colocava o trecho entre aspas, tá entendendo? Sim. Mas não necessariamente você se prende somente... se você não souber o nome da música, o título, né, necessariamente, você pode usar a letra mesmo assim. Por exemplo, você pode usar um trecho dessa música que seja bastante conhecido e colocar lá, entre aspas, colocar o autor também, né? É interessante. Tá bom. Certo. Aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa ou posso passar para a próxima música? Só um comentáriozinho sobre a pergunta dela, é que você não precisa botar, eu acho que era mais relacionado a isso, a questão dos 2 pontos, né? Você pode botar com o trecho do hino nacional que traz a ideia de... Aí você bota a ideia que fala aquele trecho, porque muito provavelmente você também não sabe os trechos das músicas, tudo decorado, e você bota só, assim, tipo, o trecho que traz a ideia de... E pronto. Aí você bota a ideia do trecho, entendeu? Pronto, exatamente. Obrigada, Camila. É o que a gente faz muito também com citações, né? Às vezes a gente nem lembra da citação, tipo... a citação ao pé da letra, mas a gente entende, mas a gente estudou e a gente pode pegar aquela ideia de autor tal, do autor tal, e colocar lá no texto. É a mesma situação aqui com a questão das letras das músicas. Pronto, aí a próxima letra que eu trouxe para vocês é a letra da música Índios, de Renato Russo, né? Região urbana.
E essa letra era muito interessante, porque, principalmente por causa desse trecho que eu destaquei aqui para vocês podem estar utilizando, que é: quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo diferente. E essa letra é muito interessante porque ela abre um espaço para a gente abordar diversas questões, como, por exemplo, desigualdade social, luta de minorias, assuntos como alienação, dominação, subordinação. Pode fazer um paralelo com a situação atual do governo, comentar sobre questão de subordinação, ideologia, egocentrismo, individualismo, servidão. Ele serve para muitos contextos. E é interessante que a própria temática do texto, né, sugerida segundo o próprio Renato Russo, a canção, ela serve para denotar que o conteúdo se refere, não se refere exatamente aos primeiros habitantes do Brasil, né, os índios, mas, na verdade, ele quis fazer um paralelo, né, uma relação com a questão da inocência e da ingenuidade meio que colocada, assim, na mentalidade do povo brasileiro, né, porque era meio que essa mentalidade do colonizador, né, quando ele veio para dominar, que ele tinha essa mentalidade como se aquele povo fosse domável, sabe? Como se fosse ingênuos, como se não tivessem direito a ter o próprio... Como se aquilo que eles viviam, aquela cultura, não fosse a cultura aceita, tá vendo? Aí, certo, segundo o próprio Renato Russo, né, ele quer fazer uma denúncia, né, a isso, né? Que essa ingenuidade, essa colocada na mentalidade do povo brasileiro desde os primórdios, sendo sempre ludibriado por governantes e tal. E a música, ela se torna mais como uma súplica por um mundo diferente e com pessoas menos egoístas. É muito interessante que vocês leiam a música inteira, pesquisem aí para dar uma olhada em quais outros recortes vocês podem estar fazendo dela também. E a terceira música que eu coloquei aqui para vocês é uma música da Pitty, que é Admirável Chip Novo. E essa música, eu não sei se todos conhecem, mas essa música ela faz um paralelo, né, com uma associação com o romance do Aldous Huxley, que é o romance Admirável Mundo Novo, que retrata um cenário distópico, né, naquele romance. E, certo, e esse cenário, ele ainda ganha bastante espaço nas discussões da atualidade, né? Porque ele faz um alerta sobre a sociedade de controle e como que essas sociedades de controle podem se apoiar, além da repressão, podem se apoiar na tecnologia e no culto do progresso. E é justamente esse paralelo que a cantora Pitty, ela busca trazer com a sua canção, que ao mostrar que a existência, que numa existência onde se luta para adquirir algum sentido, né, o que entra em pane justamente é o que é imposto por eles, ou seja, os dominadores, né? E também mostra que o jovem, ele tem o sentimento de estar fora de si e também de ser comandado por forças externas, conforme seu desejo, seu controle. Esse sistema, né, esse sistema de dominação, ele acaba por programar corações e mentes. Parece muito com aquela questão com a música que a gente viu anteriormente, né, do Renato Russo, sobre essa questão da alienação. Porque quando a gente trata sobre essa questão da tecnologia, do progresso, também abre muito espaço para a gente tratar sobre alienação. E é até interessante, vocês devem conhecer, né, aquela série que trata, que cada episódio é sobre, agora me fugiu o nome da série, Black mas... Mirror. Black Mirror? Ponto, Black Mirror, que cada episódio trata sobre essa questão da tecnologia e como a tecnologia pode, assim, como que essa dominação da tecnologia sem uma responsabilidade, né, sendo feita assim de forma antiética, pode influenciar nas nossas vidas, né, de forma negativa, né? Apesar de existir sim a forma positiva, mas também tem que ser algo feito com muita responsabilidade, né?
Certo. E quando se usar essa letra na redação, por exemplo. Essa letra ela pode ser muito utilizada para falar sobre questões sobre protagonismo, manipulação, privacidade, mecanicismo, automatismo, juventude também, sociedade do controle, liberdade e vigilância. E também é interessante eu lembrar aqui para vocês que, dependendo da sua criatividade, você pode trazer um repertório, qualquer repertório do seu texto de forma produtiva. Tipo, você, como eu estava falando, né? Não necessariamente você precisa saber a letra de cor ou o nome do autor. Às vezes é até interessante que você saiba, né? Porque já demonstra, você já tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas se você acha que você pode fazer aquele recorte e você pode colocar lá de forma produtiva, você pode explicar aquilo, você pode fazer uma reflexão sobre aquele tema, é sempre interessante você colocar, porque vai agregar mais originalidade ao seu texto, né? E é basicamente isso. Queria deixar para vocês. Eu seguir para o próximo tópico, né? Que é sobre a competência 3. Posso só dar um comentário antes? Só um comentário Pode, mesmo. assim. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode colocar aí. Pronto, realmente, só falando um pouco mais sobre os repertórios, né, vocês viram que repertório não é só alusão histórica, né? Repertório não é só citação, mas um filme que você gostou muito, uma série, uma música, isso sim pode ser o repertório, algo que vai servir como reforço para sua redação, para sua tese, para o seu desenvolvimento, enfim, para sua argumentação, né? Então eu queria só ressaltar isso para vocês, tá bom? Repertórios é muito bom na sua redação, porque talvez na sua redação, sua opinião por opinião, não vai levar você a um caminho muito bom, como se você estivesse utilizando o repertório. Mas pensa comigo, vocês trouxe uma citação de Sócrates, né? Imagina você tá argumentando, você tá dando sua opinião, ressaltando que sua opinião por opinião talvez não vá valer muito no Enem, né? Aí você joga a sua opinião, aí você fala, também tem aquela citação de Sócrates, que ele também tem a mesma base, tem o mesmo intuito que eu, tem o mesmo objetivo, tem o mesmo argumento que eu, tá vendo? Esse repertório, ou seja, tá trazendo reforço para sua argumentação, tá vendo realmente agora, o que ele tá falando realmente faz sentido, tá bom? Então, realmente, você pode dar realmente quase tudo como repertório, tá bom? Só queria ressaltar isso. E agora, a gente entra em uma parte que é realmente, como opinião, como experiência minha, que eu tinha maior dificuldade. Porque vocês viram, o repertório pode ser muitas coisas, né? Mas o mais difícil ainda, que eu acho, é organizar. Tá bom? Você pode utilizar Harry Potter, você pode usar aquele filme O Poço, que lançou um dia desse na Netflix, como repertório. Mas o principal, o fundamental, é como você vai organizar isso em defesa do seu ponto de vista. Tá bom? Eu queria comentar isso mesmo com vocês. O Luquinhas fez toda a apresentação, né, da competência 3, basicamente, que é a competência 3 de saber... Oi, diga. Acho que alguém queria perguntar, a gente tinha falado que queria perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não sei se foi o menino que saiu. Eu respondi uma dúvida. Não, eu coloquei no chat. Eu queria saber se também podia usar música em inglês. Ou só brasileiro. Pode sim, sem problema. Se você falar o nome da música, inclusive no Enem, se você, por exemplo, for escrever uma palavra em inglês, etc., e você não escrever exatamente correto, você não perde ponto por isso. Mas se você bota o nome da música e fala, a ideia que essa música transmite e você diz a ideia que ela está transmitindo. Tá? Deu certo? Tá. Enfim, o Lucas fez toda a apresentação da competência 3, certo? Que é saber relacionar e organizar os fatos, argumentos e opiniões para defender o seu ponto de vista. Pode passar para mim, por favor. Na competência 3, vai ser avaliado a sua habilidade de argumentar. Tipo, na competência 2, que o Francisco falou para vocês, é mais se o texto é um texto argumentativo ou não, se você está realmente colocando argumentos ou não. Aqui vai ser mais a qualidade dos seus argumentos, como você está linkando ele com o que é falado no recorte da redação. Se você vai conseguir pegar essa ideia que eu tive e conseguir transmitir o seu ponto de vista baseando naquela ideia, certo? Aí, para fazer isso, eles avaliam 4 habilidades: a seleção, relação e organização, e interpretação de informações. Então, elas são necessárias para que você tenha uma forma de defender o seu ponto de vista. Pode passar para mim, por favor.
Selecionar ideias significa escolher e separar as informações entre as inúmeras que pensamos ao nos depararmos com o tema. Então, o que você tem que fazer? Eu botei ali embaixo, gente, o exemplo do que eu fazia para selecionar as ideias, porque, afinal, quando você lê o tema da redação, você pode pensar em 1001 coisas e você acaba pensando, meu Deus, como é que eu vou transmitir tudo isso, ou como é que eu vou escrever e qual eu escolho? O que eu fazia era, depois que eu li o tema da redação, antes de ler, inclusive os textos motivadores, eu ia em uma parte em branco, normalmente a última folha da prova, e eu escrevia as primeiras coisas que eu pensava sobre aquele tema. Nem tudo poderia me ser extremamente útil, mas eu escrevia tudo que me vinha à cabeça. Porque a partir das ideias que eu tinha selecionado ali, que eu sabia que tinha um link com o tema, eu poderia me direcionar melhor, porque eu já tinha uma base feita, certo? Passa para mim, por favor. Relacionar as ideias. Essa habilidade avalia a coerência que você deve estabelecer em relação ao que está sendo dito e o que foi proposto com o tema da redação. Portanto, os argumentos devem se complementar e o outro deve estar bem direcionado à resposta do que foi exigido na redação. Aí você vai pegar. Eu escrevi, vamos dizer, 5 tópicos de repertórios que me vieram à mente quando eu li esse tema. Uma frase da Constituição, uma citação, uma alusão histórica, e eu botei eles aqui. Só que, vamos dizer, isso aqui está relacionado ao tema, mas eu não consigo fazer uma ligação boa disso com o meu ponto de vista. Por exemplo, se você pegasse um tema sobre educação sexual, você tivesse o artigo que eu mostrei, mas você não fizesse a ligação a plenitude do indivíduo para linkar isso com a orientação ou educação sexual que faz parte da plenitude do indivíduo. E você falasse, se o slide está disponível, acho que sim, né, Luquinhas? O Luquinhas respondi para vocês no chat. Enfim. E você não conseguisse fazer esse link, você ia descartar esse repertório, porque ele não ia responder a pergunta que foi feita no tema, que é o mais importante. Vocês têm que se direcionar para o tema da redação, para o recorte da redação. Você pode passar uma redação inteira falando sobre educação, mas se não for educação sexual, que é o que é pedido no recorte, seu repertório não vai valer, certo? E é importante que você faça a ligação entre os parágrafos, não só entre as frases que você vai botar em cada parágrafo, mas entre os parágrafos em si. Aqui embaixo eu também botei o jeito que eu fazia isso. Eu acho que é muito importante, vocês terem uma ideia, de... A gente também passou por isso e as maneiras que a gente arranjou para poder driblar cada uma dessas coisas. Então, assim, no segundo parágrafo, o primeiro, na introdução, é uma coisa mais livre. Mas o segundo, o terceiro e o quarto, todas as minhas redações eram exatamente iguais. Eu começava no contexto de recorte da redação. Aí no terceiro, se eu fosse concordar ou fosse discordar do que eu disse no segundo, para fazer esse link, eu começava com ademais, se eu fosse concordar, e entretanto, se eu fosse discordar. No último, eu falava portanto, ou seja, eu dava uma conclusão para as ideias que eu trouxe nos parágrafos anteriores. Passa para mim, por favor. Organizar as ideias. A organização de ideias está muito relacionada à seleção, pois agora é o momento em que vamos fazer a hierarquização das informações dentro da nossa redação, certo? Pensar nos detalhes com que isso pode fazer a diferença na percepção do corretor. O que você vai fazer aqui? Você vai pensar, certo, eu peguei tais argumentos, e desses argumentos eu escolhi esses argumentos que estão linkados com o tema. Então, vamos dizer, de 5 argumentos que eu pensei no começo, eu me restringi a 2 ou 3. Como eu vou organizar esses argumentos dentro do texto? Qual argumento que eu vou trazer primeiro? Qual argumento que eu vou botar no desenvolvimento? Qual que eu trago na introdução? Isso é uma coisa que pode fazer 3 parágrafos, tipo um parágrafo para os argumentos. Calma. Outro para o desenvolvimento e o último para a conclusão. Precisa de mais. Olha, existem, tem gente que faz redação com 3 parágrafos. Acontece, sim. Mas, na minha opinião, quando você faz com 4 parágrafos, fica mais organizado, certo? E é o jeito, o modelo mais usado. Eu não sei se alguém tem algum comentário para fazer sobre isso, mas eu acho... Vai, fala. Posso falar rapidinho? Pode. Existe uma coisa chamada tópico frasal, que é a ideia central do teu parágrafo. Tudo bem, a gente vai fazer um parágrafo para a introdução, são 3, a gente faz 4. Geralmente a gente faz 4 parágrafos, por quê? Um para a introdução, um para um argumento, o 2 para o segundo argumento e o 4 para a conclusão. O problema de fazer 3 é a gente ter 2 tópicos frasais em um parágrafo só do desenvolvimento, né, que seria no caso. Então, por isso que eu acho importante a gente fazer os 4.
Porque às vezes pode ficar confuso qual era a ideia central, o corretor ele não pode encontrar, ele pode ficar confuso, mas o que ele queria dizer nesse parágrafo? É isso, é aquilo? Então, acho que por isso que os 4 são importantes, assim. E fica até mais fácil de você organizar suas próprias ideias, entendeu? Na hora que você estiver pensando em como você vai montar o seu texto, você pensa, certo, eu vou trazer esse argumento aqui, e no próximo parágrafo é um argumento mais forte, mais fraco, eu vou concordar. Então, você separa o que você vai escrever em cada parágrafo e você pode se orientar melhor a partir disso, porque você já tem uma ideia central para cada um deles, sabe? Então, eu acho, a minha opinião é que você faça 4, porque é mais fácil de você se organizar e do leitor conseguir entender o ponto principal de cada um dos parágrafos, certo? Pode passar para mim, por favor. Por fim, interpretar as ideias é importante para que você direcione a argumentação para a resposta ao tema de forma eficiente. É fundamental que você entenda a melhor estratégia para contextualizar os argumentos, para que eles indiquem de forma nítida que você compreendeu o que foi solicitado na proposta da redação. Certo? Em relação a isso, ele bota por último, mas porque você vai ter que interpretar tanto o link, tipo, do que diz no recorte, tanto de como você vai filtrar suas próprias ideias para relacionar isso com o tema. Mas você faz isso desde o começo da sua redação. Ele não conseguiu ouvir a resposta. Francisco, tu responde de novo? Sobre... Posso sim. Isaac, a gente falou que era importante a gente fazer 4, como por causa do tópico frasal, para ter cada ideia central do teu parágrafo. Porque se em um parágrafo só, tu for botar, tipo, por exemplo, 2 argumentos, o corretor ele pode ficar confuso qual a ideia que tu queria passar naquele parágrafo. Entendeu? A Camila até falou que é melhor até para você mesmo, como escritor, ficar mais organizado. Então, por isso que a gente acha importante fazer os 4. Porque fazendo 4, você vai botar uma ideia central para cada um dos parágrafos e você se baseia nessa ideia para organizar a sua própria redação. Exatamente como o Francisco falou. Certo? Eu aconselho fazer os 4. É melhor para você se organizar. E, por último, sim, você interpreta as ideias desde que você lê o tema da redação. Na verdade, desde que você começa a prova. A redação, a prova do Enem é por interpretação. E assim que você lê o tema, como o Francisco falou na parte da competência 2, é muito importante você entender o que o tema quer de você. O tema é educação em geral, o tema é educação sexual, meio ambiente, os entraves. Se ele está falando dos entraves, ele está querendo saber o que está dificultando para a gente manter um ambiente saudável, entendeu? Não é só sobre meio ambiente em geral. Então você vai ter que interpretar tanto o tema, como interpretar para poder filtrar os seus argumentos e suas ideias. Então você vai ter que direcionar os seus argumentos para poder responder aquela pergunta, a pergunta do recorte, certo? Então você vai ter que contextualizar, ou seja, você não vai botar isso de uma forma solta. Você vai usar conjunções e palavras para poder introduzir a sua ideia, baseada nesse repertório, para poder defender o seu ponto de vista. Então, a competência 3 é muito da sua interpretação do tema. Pode passar. Obrigada. Da sua compreensão do tema e de como você vai linkar isso, tanto no texto da forma estrutural, como na forma das ideias. Eu trouxe para vocês uma tabelinha com as principais conjunções, certo? Que você pode usar e é uma coisa muito importante na competência 3, porque como você vai ter que fazer o link das ideias, você precisa de um meio para isso. E o seu meio de fazer esse link são as conjunções. Então, tem as aditivas. Um detalhe sobre isso é que você não precisa de jeito nenhum, tipo, decorar todas elas, entendeu? Quando você for pegando o ritmo de escrever, tem algumas que você vai ver que você já usa naturalmente, como o e o também, das aditivas, que transmitem a ideia de adição. Como tem algumas que você não é muito apegado, mas entre essas, por exemplo, as adversativas, que transmitem a ideia de oposição. Por exemplo, se eu fosse, falar, no segundo parágrafo eu botava uma informação, só que no terceiro eu ia falar que, entretanto, apesar de, por exemplo, de ter uma lei que defenda isso não ocorre de forma efetiva no Brasil. Por exemplo, existe a igualdade de gênero, ou existe o artigo que fala da igualdade de gênero, eu falo disso no segundo parágrafo, mas no terceiro eu vou dizer que essa igualdade não ocorre de forma real na sociedade brasileira. Então eu botaria uma conjunção adversativa, que transmite a ideia de oposição. Eu posso botar o mais, o porém, o contudo, todavia, o entretanto. E o no entanto. Tem outras, eu trouxe para vocês as mais usuais, e vocês não precisam decorar elas, entendeu? Volta para mim, por favor.
você não precisa decorá-las de forma nenhuma. Você vai pegar uma ou duas de cada que você se sente confortável e você vai ver que quando você for escrevendo, elas vão se tornar uma coisa natural. As alternativas, que é mais de alternância quando você for falar, tipo, por exemplo, a cor de um carro, quer seja o carro azul, quer seja o carro rosa, entendeu? Mas acaba que a de alternância não é uma coisa que a gente usa muito. As conclusivas de conclusão, é muito importante você começar o seu último parágrafo, a sua conclusão do seu texto, com a conjunção conclusiva. Isso já te garante alguns pontinhos. Eu começava com portanto, como eu botei no exemplo, mas tem gente que começa com logo, tem gente que começa por fim. Então, é o que eu falei, você escolhe a que você se sente mais confortável. E as explicativas é o que, por quê, por quanto, isto é. Por exemplo, você está falando que tal recorte, que exemplifica tal coisa, entendeu? Eu estou explicando o que quer dizer naquele recorte. Então, é mais as conjunções são mais uma forma de você linkar tanto as suas ideias quanto a estrutura do texto. São muito importantes de verdade. Eu sempre colocava portanto, tipo, em todas. Minhas redações são praticamente todas iguais. Eu tenho umas guardadas, eu vou até dar uma lida depois. É sério, é tudo igual. E os principais erros, eu botei pra vocês uma tabelinha também, são argumentos contraditórios, tipo, você de forma nenhuma, você pode se contradizer enquanto você faz sua redação. Você não pode dizer que, por exemplo, eu não sei como falar isso, mas você não pode se contradizer com os argumentos que você vai usar. Tipo, dizer que uma coisa tá certa e depois você falar no parágrafo seguinte que aquela coisa tá errada. Você vai perder muito ponto por isso. Porque você não tá nem estabelecendo um ponto de vista, porque o corretor não vai saber o que você defende. Nem dois, você não tá exemplificando por que você defende aquele ponto de vista, porque você tá se contradizendo. Você não pode usar argumentos falhos, derrubados cientificamente, por exemplo, você falar que uma coisa ocorre, mas aquilo ali é uma mentira, entendeu? Se você botar uma mentira, tipo, se o corretor tiver conhecimento que aquilo é uma mentira, você vai perder ponto. A ausência de linha clara, eu botei mais, mas é uma coisa mais que o Francisco falou, a parte dele, que é a ideia de começo, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu botei porque acaba que é linkado com as duas competências. A não conexão de ideias, que é exatamente com o que eu falei, tipo, na competência 3, é muito importante que você forme um link entre os seus argumentos, entre as suas ideias, para você defender o seu ponto de vista. Então, se não tem essa conexão, os argumentos não formam um raciocínio claro do que você está defendendo, de qual é o seu ponto de vista, e se tornam só repertórios de frases soltas. Então, é muito importante que você busque linkar uma informação à outra e linkar a estrutura com os parágrafos, através das conjunções. Redações prolixas é uma coisa muito que o Francisco também falou, que é aquele tipo de redação que a pessoa se estende demais falando o pensamento, mas acaba que ela não defende o argumento em si, certo? Então é muito importante vocês deixar de forma clara o que é que você está defendendo e como você defende o seu ponto de vista. E pode passar. Eu só queria fazer um comentário antes. Vocês viram que a Camila falou da experiência dela e tudo mais, o Francisco também, perdão. Mas a questão, galera, é que redação é prática. Então, eles tinham o próprio modelo deles, talvez o modelo da Camila você não goste muito. É muito bom você fazer a sua própria redação, o seu próprio padrão. Tá? Você escrever conforme você gosta. Certo? Eu, por exemplo, eu posso gostar muito de começar com uma citação na minha introdução, mas você já não gosta, começa com uma alusão histórica. Enfim, você vai perceber que você gosta de escrever de um certo padrão a partir do momento que você pratica muito redação. Certo? Então, redação é prática. Então, nada melhor do que a gente ter um momento de 1 hora da prática aqui agora, né? Realmente, a gente viu aqui repertórios e as competências, mas deve ter ficado muito abstrato, quem sabe, né? A gente tá certo, a gente pode fazer isso, mas não mostra como pode ser feito em uma redação, né? Então, a partir de agora, a gente vai analisar juntos uma redação, tá bom? Então, a partir de agora, eu, assim como vocês, assim como os professores, todos nós vamos ser corretores de redação. Então, a gente vai pegar uma redação aqui, vai começar a analisar e nós vamos começar a ressaltar alguns pontos, tá certo? Então, a partir de agora, você também é um corretor e nós vamos analisar uma redação juntos, tá certo? Para a gente ver como é uma redação na prática, tá certo? Oi. Fazer só um comentário que esse negócio de o seu modelo de redação é tão real que depois que você encontra uma forma de escrever que seja confortável para você,
você vai escrever só daquela forma. Tipo, às vezes eu fazia algumas redações pelo celular, quando eu não tinha tempo de fazer escrita. E o meu corretor do celular, ele já sabia as frases que eu usava no começo dos parágrafos, porque eu sempre escrevia da mesma forma. Mas é só esse exemplo mesmo. É bem isso aí. Você já tem um esqueleto da sua redação, já. Você sabe, Todo aquele dia, ponto eu sério. já vou usar isso aí. Bem isso mesmo. Então, pode passar aí, Ariadna. Caso vocês não tenham mais alguma dúvida, a gente pode estar corrigindo já. Passa de novo. Oi, gente. A gente vai falar agora um pouco da introdução. Isso aqui é uma redação nota 1000, certo? E o tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi do Enem de 2018. E eu vi muito as pessoas com dúvidas em relação a como você utilizar a música, né, na sua redação. E bem aqui no início ela já coloca. Ela coloca assim: em sua canção, pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, assim, ela coloca o nome da música e ela não me bota um trecho, né? Ela coloca a ideia que a música tem e ela coloca quem compôs essa música. E aí, com essa música, o que ela quis me dizer foi que há uma grande quantidade de informação na internet, certo? E aí ela já começa outra parte. Ela coloca, no entanto, com com o avanço de algoritmo e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais. Eu vou parar bem aqui só para falar no seguinte ponto. Você não precisa ter medo de colocar as palavras do tema na sua introdução, certo? Você não só pode, como você até deve colocar, você não deve procurar sinônimos, porque às vezes o sinônimo que você vai colocar pode dar uma ideia diferente, mesmo sendo um sinônimo, e pode não se encaixar muito bem. Então, coloquem o tema da redação logo na sua introdução, para deixar bem claro. E ela coloca até essa parte do controle de dados, certo? Essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Então, ela me diz lá que na música, a música me fala no repertório dela que tem uma grande disponibilidade, mas ela me vem com o argumento de que não é assim, que na verdade a gente está tendo uma restrição, né, desses dados, as coisas estão sendo mais direcionadas, e ela também fala quem é que está fazendo isso. Em vez de utilizar a internet, como está lá no tema, ela especificou mais e colocou as empresas de aplicativos e redes sociais. Isso já vai ajudar na hora que você for desenvolver, né? Já é bom você deixar clara essa parte aí também. E agora vem uma frase assim meio complicada, gente. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Eu, que não sou corretora de redação, eu fiquei muito confusa com essa frase quando eu li ela a primeira vez. Porque ela usa umas palavras assim que eu não sou muito acostumada. Falar a verdade aqui, sabe? Então, assim, mas o que é que ela quer dizer com essa frase? Ela quer me dizer, ela tá me falando mais sobre essa parte dos direcionados. Então, ela me diz que, atualmente, essas coisas direcionadas estão moldando os nossos hábitos e as informações que a gente recebe. Então, com essa parte, né, a partir do no entanto até essa parte dos usuários, o que é que ela me diz? Ela me diz que há uma manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ela usa o tema. Então, ela me deixou bem claro isso. E é muito importante vocês fazerem isso. E não precisa usar essas palavras que ela usou, tipo conjuntura. Até porque, às vezes, você erra, né? A palavra, quando é uma palavra assim difícil que você não usa muito, eu provavelmente erraria. Eu falo por experiência própria. Então, usa a palavra normal mesmo. Só porque é uma redação 1000 que tem, você não precisa copiar, certo? E aí ela vem assim. Desse modo, a manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, ela me deu todo o tema, me deu um repertório lá em cima, e aí ela me fala a opinião dela. Ela me fala que isso é inconcebível
e que você tem que ter um olhar mais crítico. Então, é muito importante vocês colocarem a opinião de vocês logo no início, que é para o corretor ele já saber o que é que vocês querem falar, e também que já vai ajudar vocês na hora de argumentar. E assim, não é obrigatório, né, utilizar esse repertório logo no início. E eu também queria falar que tem um pequeno erro nessa introdução, certo? Não é um erro de estrutura. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, a gente pode falar. E assim, tem um erro gramatical. E aí eu queria perguntar às pessoas mais experientes aqui do ProExacta, porque eu procurei, mas eu não achei nada que me dissesse exatamente. Mas na quinta linha, a gente tem um problema de vírgula. E mesmo tendo esse problema gramatical, ela continuou tirando uma nota 1000. E assim, quando eu estava na minha época de escola, né, a minha professora falou que você pode ter um erro, assim, um pequeno erro gramatical, que você não vai perder ponto. Eu não achei nenhuma coisa que me dissesse que isso era verdade, né, mas, tipo, pelo visto, é verdade. E na competência 1, inclusive, ele fala que para você tirar um 200, você não tem que ter desvios, né? Então, pronto. A Camila falou que você pode ter até 3 erros gramaticais. Tendo 3 erros, você não perde, certo? Pois pronto, gente. Aí, ela usa, né, na sexta linha, esse aqui em notícias. Ela fala sendo restringidas as notícias e produtos culturais. Então, assim, ela bota uma vírgula, e a vírgula, assim, gente, ela é uma quebra de ideia, né? Então, ela colocou equivocadamente. Ela podia não ter colocado essa vírgula, ou ela podia ter botado notícias, vírgula, informações e produtos culturais. Aí, provavelmente, ela não percebeu, não teve muita atenção nessa parte, mas não foi um grande problema, né? Foi só uma gramatical, não foi um problema de estrutura do texto dela mesmo. Ela continuou tirando 1000 dela aí. Se vocês tiverem alguma dúvida da introdução, falem. Só um detalhe. Se ela tirasse essa vírgula e deixasse e as notícias, ela tinha que escrever e os produtos, certo? Ela precisaria botar, se um tá com as, o outro teria que ter os produtos. Sim, para concordar com... Sim. Gente. Alô? Eu queria só fazer um reforço aqui da estrutura para mostrar o repertório sociocultural. Aqui, ó, ela começou, falou da canção e o tópico frasal dela, a tese dela é essa daqui. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico do enfrentamento. Então, é a partir dessa tese, desse pensamento, que ela vai argumentar. Essa é a opinião dela. Ela falou que tem que ter um olhar mais crítico, essa manipulação do comportamento. A partir daí, ela vai procurar argumentos para poder defender esse ponto de vista dela. Esse é o tópico frasal, a ideia principal dessa introdução dela. Só para exemplificar para vocês. E só comentando mais uma coisa, né? A Júlia já analisou perfeitamente, mas só ressaltando, não só uma questão de estratégia, né? Geralmente a gente tem uma grande dificuldade para iniciar a redação, né? Realmente, caraca, eu sei todos os repertórios, sei todos os meus argumentos, mas na hora de começar a redação, tem que dar aquela travada, né? Aí só só ressaltando a estratégia que essa pessoa utilizou, ela utiliza 3 frases, tá? 3 frases resumem a introdução dela. Primeira frase, ela dá uma estratégia de abertura, que foi por meio da canção, né, do Gilberto Gil, pela internet. Essa foi a estratégia de abertura. Você pode utilizar um fato, você pode usar outro repertório, enfim, é uma estratégia de abertura. Na segunda frase, ela fez uma contextualização, inclusive a Júlia falou perfeitamente que, para você ver que uma redação nota 1000 nem sempre não é aquela, caraca, surreal, nunca pensaria nisso. A Júlia, só ressaltando o que a Júlia falou, realmente ela só pegou o tema e ele colocou o tema em outra frase, sabe? Mas ela realmente só falou que tem um tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela pegou o tema e transformou ele em outra frase. Então, só ressaltando isso, então, e a terceira e última frase é justamente a tese dela, como a Assis falou, né? Realmente a opinião dela. Então, resumindo, primeira frase, uma estratégia de abertura, segundo, contextualização, e terceiro, a tese. Né? Só ressaltando essa estratégia mesmo. Só isso mesmo. Se você tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom, galera? Podemos ir para a introdução, então, né?
Ou para o desenvolvimento, perdão. Oi? Pronto. Eu vou dar continuidade com a análise, né, da redação, né, que a Julia começou. E agora eu vou falar sobre o desenvolvimento. Certo. Esse é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, aí eu vou ler com vocês e comentar. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Pronto. No desenvolvimento dela, né, no primeiro parágrafo de desenvolvimento que ela traz, o primeiro ponto positivo que eu pontuei na análise foi que ela já inicia fazendo uma relação com o parágrafo anterior, logo nessa primeira frase, né? Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado, que já é uma forma de demonstrar que ela teve um cuidado com o planejamento textual por causa da progressão temática do texto dela, né? Que é um aspecto bastante avaliado nas competências 3 e 4, né? Sobre a questão da coesão e coerência e da continuidade do seu texto. Porque o corretor vai estar avaliando se você não vai estar jogando as informações aleatórias, sem ser relacionado com a discussão já feita, né? Certo. Tá, aí logo de cara, a gente também pode perceber também o uso da estratégia argumentativa de apresentar uma consequência do problema o que foi o problema, né, citado na tese, que foi a questão da manipulação dos comportamentos dos usuários, que é a limitação da cidadania do indivíduo. É muito interessante, né, essa questão de se interar sobre a questão das estratégias argumentativas, porque geralmente, por exemplo, geralmente eles têm 2 parágrafos de desenvolvimento, né, que é o primeiro que é o segundo e o terceiro, e vocês podem estar fazendo esses parágrafos de desenvolvimento apresentando, por exemplo, 2 consequências do problema, ou uma causa-consequência, que também é bem legal, ou também 2 causas, e tá explicando sobre aquela causa ou consequência. Certo. E dando continuidade, né, a candidata, ela optou por inserir um repertório sociocultural, que foi a questão do filósofo, do discurso do filósofo Habermas, né, que outra coisa interessante de perceber é que ela não colocou, por exemplo, ela não colocou o discurso de forma citada, tipo, letra por letra. Ela colocou a ideia do discurso dele. Ela até pontua, né, sobre o conceito de Habermas sobre a questão da ação comunicativa. E daí ela faz uma explicação sobre esse discurso. Certo. Que é prejudicado, né? Que é prejudicado devido ao direcionamento de informações, que é algo que também prejudica a característica de múltiplas identidades do indivíduo. Isso é até uma coisa que ela vai fazer, uma relação com o que ela vai citar no segundo parágrafo de desenvolvimento, que ela vai trazer outro repertório, né? Que eu vou mostrar para vocês, e é muito interessante, porque o que ela colocou aqui, ela já vai pegar um link para relacionar com o segundo repertório que ela vai trazer no outro parágrafo de desenvolvimento. E também percebam que ela faz uso do discurso indireto, né? Como eu já expliquei, ela não coloca a frase de Habermas, enfim,
de forma transcrita, né? Ela pega a ideia do que ela estudou, do que ela sabe sobre o pensamento dele, para explicar essa situação. Tratar sobre a questão da... Sim, aí ela ainda continua fazendo essa explicação, trazendo a respeito sobre o conceito de cidadania e também sobre a questão da necessidade da defesa do coletivo. E, para fechar nessa análise desse primeiro parágrafo, é trazido também uma conclusão, né? Tipo, uma conclusão para fechar esse primeiro parágrafo, que é quando ela vai explicar, quando ela vai se posicionar diante do problema que ela apresentou na tese, logo na introdução, né? Ela vai meio que estabelecer, ela vai demonstrar para o corretor de que forma que ela se posiciona diante desse problema, quando ela fala que na última frase, logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo do zelo, e do zelo pelo bem grupal. Certo. Agora já é para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí eu vou ler e explicar da mesma forma que eu fiz no anterior. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações, comerciais, produtos, dentre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto do seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio. Então, olha os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Certo. Logo nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, ela vai mostrar como a seleção, né, por meio de algoritmos, daquilo que é visto pelos usuários da internet, vão interferir em suas vidas. Seja pela limitação do seu papel como cidadão, ou também como limitar o acesso ao conhecimento, porque conforme esses dados vão afunilando, assim, trazendo só aquilo que você navega, só aquelas coisas que você está acostumado a ver toda hora, a pesquisar toda hora, é como se ele fosse criando uma bolha, uma bolha virtual, e você tivesse somente contato com o universo, sabe? E, novamente, ela vai utilizar, né, de conectivos para estabelecer a coesão entre as partes do texto, né, como a gente vê no início. Em segundo lugar, para fazer a progressão temática textual na redação dela. E por fim, no texto, né, que já vai analisar mais na frente, ela vai apresentar as propostas de intervenção que também vão ser articuladas com essa discussão que ela está fazendo nesses 2 parágrafos de desenvolvimento. E, em resumo, né, dessas breves considerações sobre o desenvolvimento dela, eu trouxe alguns pontos que vocês têm que prestar atenção na hora de estarem escrevendo, né, o desenvolvimento de vocês, que é tanto que esses pontos vocês também podem dar uma lida sobre na cartilha do participante do Enem, e eu deixo aqui esses pontos, se eu não me engano, eu deixo na competência 3, como desenvolver bem a competência 3, que é a questão da seleção de argumentos e como você vai trabalhar em cima desses argumentos, né? Se você vai trazer um repertório sociocultural que evidencie esses argumentos, que você possa explicar esses argumentos, enfim, vai dar do seu trabalho, né? Com o texto e como você prefere escrever, né? E relação de sentido entre as partes do texto, que vai muito também daquele estudo, né, de você saber que estratégia argumentativa você acha melhor de fazer, se você gosta de colocar consequências, se você gosta de fazer causa-consequência, e sempre tá lembrando de relacionar com a tese. O terceiro ponto é a questão da progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica, que é algo muito positivo, né, de se ter na sua redação, porque sem isso você não tem coesão e não tem coerência no seu texto. E dessa forma você perde muitos pontos nas competências 3 e 4 do Enem.
além de que o corretor vai ver que o seu texto é original, né, que você está utilizando de conhecimentos próprios. E o último ponto que eu coloquei aqui é sobre o desenvolvimento das ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido, que foi justamente o que ela fez aqui, né? Nessa última frase do primeiro texto do argumento dela, ela meio que evidenciou o posicionamento dela em relação à tese, né? Que a questão dessa manipulação não pode ser aceita como algo normal, sabe? Tem que ser vista como algo que prejudicial, né? À liberdade individual no ambiente da internet. Basicamente essas considerações que eu fiz sobre o desenvolvimento. Se algum professor quiser comentar sobre o texto dela, ou alguém tiver alguma dúvida sobre, só falar. Acho que tu pode continuar. Pronto. Certo, aí já passei para a conclusão, né, que a Júlia vai voltar, né, falar sobre a conclusão. Oi, gente. Então, vou começar a conclusão. Eu vou fazer de modo que eu estava falando, que eu achei muito melhor que eu ler o texto e depois explicando. Certo? Mas antes, eu queria falar um ponto na a conclusão, ela precisa ter 5 coisas obrigatórias que são, inclusive, os elementos exigidos na competência 5. O que são? Um agente, uma ação interventiva, um modo ou meio de execução, um efeito e o detalhamento. Então, eu vou ler a conclusão dela. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tal, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos de utilização. Oi? O que foi isso, gente? Não sei. Vou continuar? Certo. Deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Então, assim, a primeira frase dela, a partir do portanto até o problemático, é só uma introdução à conclusão dela. Ela não está me dando nenhuma informação, assim, ela só está realmente resumindo. Provavelmente uma frase feita que ela deve utilizar na estrutura dela. E aí vem aqueles 5 tópicos que a gente tem que ter. E o primeiro são os agentes. Os agentes que ela escolhe são as instituições escolares. A ação interventiva dela é abordar a temática desde o ensino fundamental. E aí vem uma parte do detalhamento. Quando você fala ensino fundamental, eu, como corretor, posso pensar assim: eu vou abordar isso desde o ensino fundamental, por quê? Será que essas crianças realmente precisam disso? Será que é realmente necessário, importante? Será que elas têm acesso a essas coisas? E aí ela me abre aqui essa parte dizendo que essas gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. Então, ela já me confirma que é, sim, necessário desde o ensino fundamental e não a partir do ensino médio você ter essa abordagem, porque as crianças desde cedo já estão mais ligadas com essa tecnologia. E aí ela me fala o modo ou meio de execução, que é de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, e contando com a capacitação prévia dos professores, ela vai fazer toda essa abordagem. E o efeito, ela me fala antes dessa parte, ela me diz, e deixa eu só achar aqui, que é torná-los mais críticos. Então, esse é o efeito dela, torná-los mais críticos. Esse efeito é um efeito muito assim, é aquele que bate no negócio da conscientização, né? Conscientização, em conclusão, é uma coisa muito superficial você usar isso. Porém,
Se você estruturar bem, do modo que ela fez, se você detalhar todas, você não deixar nenhuma dúvida, você fazer assim, o corretor olhar e falar, realmente, essa é uma solução forte. Você pode usar, mas se você não utilizar um argumento forte, sabe? O corretor ele vai olhar, tipo, conscientização, gente, mas todo mundo sabe que tem que ser consciente. Ninguém, só ninguém é, né? Mas todo mundo sabe isso. E a partir desde o início até a parte do comunicativos, ela me dá todos os 5 elementos. Só que aí ela me introduz uma outra ação também, que é também pelas instituições escolares, fazerem palestras com profissionais das áreas de informática para explicar para os alunos e ampliar o meio de formação deles, né, certo? Então, ela já me dá outra ação, ela me dá o mesmo agente, ela já me dá um modo, um meio, um efeito e um detalhamento. E não era obrigatório, assim, ela colocar essa parte, ela colocou mais para complementar mesmo. E no final, ela termina com a seguinte frase: haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Então, assim, queria também destacar que lá no início desse parágrafo, ela coloca que as escolas são responsáveis pela educação digital e emancipação. Então, assim, ela fecha a conclusão dela, ligando o início ao fim, usando todos os 5 elementos. Então, assim, gente, foi uma conclusão ótima. Não tem nada de outro mundo. Ela não me cria uma ação impossível, ela não me cria nada, assim, improvável, nada que eu não consegui pensar, sabe? Ela fala de conscientização, ela fala de palestras, ela fala de ensino, uma coisa que todo mundo sabe, mas justamente pela essa parte do detalhamento dela, da forma que ela explicou, sabe? Ela deixou tudo explicado, ela não me deixou nenhuma dúvida, justamente foi isso que deixou a conclusão dela perfeita. E redação é isso, gente, não é mistério, é estrutura, sabe? Não precisa essas palavras difíceis assim que ela usou, certo? Não, eu sei que essa redação teve muitas palavras difíceis, mas não se atenham nisso, não é necessário. Você pode usar essas palavras, certo? E é isso, gente, a conclusão dela aí, redação nota 1000. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, sinta-se à vontade. Eu amava a conclusão. É uma parte muito boa. Tipo, você pode ter, sim, um modelo feito para a conclusão. Na maioria delas, você pode usar os mesmos agentes. E ajuda muito, sério. Era a minha parte preferida. A minha também. Eu achava mais fácil de desenvolver. Porque eu tinha o modelinho pronto, aí era só quem vai fazer o quê, como. A culpa é de quem? Do governo. Acho muito E só um detalhe, né, galera? Só ressaltando aqui, muito interessante você começar a sua redação já sabendo como vai terminar ela, né? Porque, enfim, você precisa estar tudo ligado. Realmente tem uma coerência, sua redação precisa estar em raciocínio, uma coerência muito grande. Tanto que você está comentando aí, né, que tinha já um modelinho preparado e tudo mais para facilitar a vida. Esse modelinho vocês vão criar, de certa forma, na prática, tá bom, galera? Aí a gente preparou aqui, outro momento, aqui como um resuminho do que a gente abordou aqui nas 2 competências. A gente vai trazer, caso você chegou um pouco tarde, quase não esqueceu de anotar alguma coisa, enfim, a gente trouxe um resuminho, tá certo? Um resuminho para você realmente conquistar o seu corretor e tirar o 1000 perfeitamente nessa redação. Tranquilo? Mentira, gente, não é por isso não. A gente botou esse aí, porque aí, se você quiser ler só esse negócio aí, entendeu? Ele resume as competências, porque eu gosto de falar muito. Aí nos meus slides eu botei muita coisa, aí eu botei só os tópicos. Gente, competência 2, vamos só lembrar o que é. Na competência 2, será observado o repertório sociocultural do aluno, a relação que é feita entre o assunto cobrado e as áreas de conhecimento que o aluno irá apresentar na redação, e tudo isso dentro da estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Então, a gente trouxe essa dica aqui para vocês. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores. Por quê? Para vocês compreenderem bem o que está sendo solicitado. Naquela questão que eu falei lá, para a gente também entender o objeto de estudo, os efeitos, por que continua. Então, leiam bem para vocês entenderem. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Por quê? Porque eles estão ali para apresentar apenas o despertar de uma reflexão sobre o tema, que é para ajudar vocês a expandirem o argumento de vocês, o que vocês devem pensar, vamos falar disso, daquilo, entendeu?
aquela que eu ressaltei, não copie trechos dos textos motivadores. Mas o que eu lembrei também, você pode sim usar os dados, mas usem com as suas palavras, com as palavras de vocês. Reflita sobre o tema proposto. Para quê? Para decidir como abordá-lo, qual será seu assunto de vista e como defendê-lo. Que vocês têm que lembrar que vocês vão apresentar a opinião de vocês no texto, mas vocês têm que ter base, tem que ter o argumento. O que foi que eu falei? Desenvolva o tema de forma consistente, para que o raciocínio possa ser acompanhado facilmente, para que o corretor consiga entender a redação. E evite recorrer a reflexões previsíveis, que demonstrem pouca originalidade no desenvolvimento do tema proposto. É aquela questão do que eu falei do senso comum, para não ficar nas reflexões previsíveis e vai diminuir a nota de vocês. E o que é o repertório sociocultural, né, utiliza informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. E que é basicamente o que eu falei, isso é o seu repertório sociocultural. Eu coloquei cuidado para não afastar do seu foco, né, que eu lembrei lá que não tem como tirar zero na competência 2, porque o zero da competência 2 é a zero a redação toda, que é a fuga do tema, e se você tangenciar só, você diminui a sua nota. E aquilo que o menino até perguntou também dos quantos parágrafos? 3, 4? Aqui, cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal, uma ideia central. Então, a gente recomendou os 4 parágrafos para poder ficar bem organizadinho. É isso, gente, da competência 2. Pronto, a competência 3 eu botei mais uma pesquinha do que eu fazia. Para lembrar, a competência 3 você vai ter que defender o seu ponto de vista. Ela vai analisar a qualidade dos seus argumentos e a sua, como é que diz, poder de persuasão. Você vai trabalhar a sua opinião e como você vai expor a sua opinião. Então, vai dar a proposta atentamente, anote os possíveis repertórios que você lembrar, para você ter uma base de onde você vai direcionar sua redação. Relacione os possíveis repertórios com o tema, buscando os que possuem maior relação com a proposta feita. Porque, de novo, não adianta você soltar uma ideia solta, você tem que linkar aquilo com o recorte da redação. Se for desastre, se for entraves, se for dificuldades, você tem que linkar com essa palavra em si. Selecione entre tais argumentos aqueles que você sente mais facilidade de falar. É o que eu falei, você não precisa ter como repertório uma citação de um filósofo ou uma alusão histórica, você pode trabalhar com filmes, séries, com a notícia que você vê no jornal, qualquer coisa. Hierarquize as ideias dentro do texto, buscando prender a atenção do leitor e formar um raciocínio claro, defendendo seu ponto de vista. Ou seja, a forma que você vai organizar os seus argumentos e os seus repertórios para formar um raciocínio. Eu vou falar isso porque eu defendo isso e eu quero que o leitor, o corretor, entenda o meu ponto de vista em relação a isso, certo? Então é a forma como você vai botar em que tópico eu boto um artigo, em que tópico eu boto uma alusão, a forma que você vai organizar o seu texto. E faça a ligação entre as frases e os parágrafos por meio de conjunções. Extremamente importante, é o que eu falei, na competência 3, você tem que fazer o link entre as suas ideias e entre os parágrafos do texto, para você formar um raciocínio claro, para o corretor poder entender quais são os seus argumentos e o que você está defendendo, qual é o seu ponto de vista. E é isso, pessoal. Show, galera. A gente encerrou, né, mais um nosso momento aqui de redação. A gente, infelizmente, vai ficar por aqui. Então, agradeço a todos que ficaram até o final. E só um detalhe, né, eu estou mandando um link aí no chat. Eu queria muito que vocês, quem puder, antes de sair, responder esse forms. É justamente porque a nossa equipe de redação aqui está querendo criar um conteúdo muito legal, baseado no que vocês gostam de fazer, né? Realmente, o que vocês estão fazendo aí na quarentena, em tempo livre e tudo mais. Então, esse repertório é só para a gente pegar um feedback de vocês, tá bom? Saber onde a gente pode melhorar, o que vocês gostariam de a gente fizesse, enfim. Então, é só para a gente ter receber esse feedback de vocês, tá bom? Agradeço bastante a todos que ficaram até o final e lembre-se que a redação é prática, tá bom? A gente vai estar mandando uma nova proposta de redação no grupo, assim com slides também. E só um detalhe, que isso que está sendo gravado, caso você queira indicar para algum amigo que acabou perdendo, você quer revisar tudo que foi passado aqui, vai estar no YouTube do Presacta, tá bom? Vai estar tudo aguardadinho, tá sendo gravado isso aqui. Tá certo? Então, galera, eu espero muito que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas suas, tá bom? A gente realmente possa ter agregado seu capital intelectual e tudo mais, tá certo? Obrigado a todos que ficaram até o final, tá bom? Então é isso, galera.
gente fica por aqui, então a gente se vê em breve, tá bom? A gente se vê aí em breve. E lembre-se da minha frase marcante aí, que todo encontro a gente finaliza, é que daqui a um ano você possivelmente vai ter desejado ter começado hoje. É uma frase que eu gosto muito aí, então galera, mãos à massa aí, vamos praticar redação, que ainda dá tempo, vai dar tudo certo, tá bom? Então galera, é isso, obrigado, não esqueçam de responder o forms, é muito importante para nossa equipe saber o feedback de vocês, tá bom? Então eu agradeço, somente agradecer galera, muito obrigado, é isto. Não esqueça de responder o forms, hein?